Que a paz do Senhor Jesus seja com cada amigo e irmão que ama e estuda a palavra de Deus. Precisamos muito estudar a Bíblia Sagrada, aprender que nela contém toda a verdade que necessitamos. Nós estamos vivendo justamente no mês de Abib, ou mês de Nissan, que esse mês é no mês de abril. Estamos nos aproximando da Páscoa, que dá no dia 14 do mês de Abib, e no dia 15 é o dia do sábado do Senhor, e dia 16 é o dia das primícias. Todos os anos o calendário de Deus não tem alteração. Todos os anos a Páscoa vai dar sempre no sexto dia da lua crescente, e sempre vai dar o dia 15, vai dar no sábado também da lua crescente, que é o sétimo dia da semana. Então, como a semana bíblica do Senhor é regida pelo calendário lunar, pela lua, a semana bíblica, a lunação, então a lua nova rege a primeira semana, a lua crescente a segunda semana, a lua cheia a terceira semana e a lua minguante a quarta semana. Termina-se o ciclo mensal. Então é preciso que nós analisamos a Bíblia, aprendamos do calendário divino e colocamos em prática em nossa vida os ensinos do Senhor. É preciso que cada um de nós entenda e compreenda o que é a verdade. Por isso é necessário, nesses dias finais, que você estude a Bíblia, para que você não se engane, não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas antes seja um pesquisador da palavra de Deus. Jesus nos orientou dizendo: examine as escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 5,39. O Senhor Jesus também diz: vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Então vamos estudar hoje sobre a Páscoa. Ela foi instituída quando o povo de Deus estava no cativeiro no Egito, simbolizava a sua libertação. Deus mandou que no 10º dia do mês de Abib fosse separado um cordeiro, e durante esses 4 dias esse cordeiro ficará separado para ser sacrificado no dia 14, e simbolizando esse cordeiro a morte do Filho de Deus por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas qual o significado da Páscoa para nós hoje, já que o mundo tem a Páscoa hoje, não como trabalho que Cristo fez por nós, como a maneira de nos salvar, que nosso Pai Celeste fez para que pudesse salvar toda a humanidade, pois já que o inimigo de Deus ele ia cuidar de mexer nos tempos, nas festas religiosas e também no calendário e na lei do Senhor. Então nós temos que ir para a Bíblia para que nós entendamos a palavra de Deus e não sejamos enganados, pois no livro de Jeremias 17:5 diz que maldito o homem que confia no homem e aparta seu coração do Senhor. Então nesse momento eu quero que nós todos volvamos a nossa mente para Deus e pedimos ao Santo Espírito do Senhor para que nos guie em toda a verdade, para que compreendamos o que é a verdade, já que a responsabilidade de nos guiar na verdade ficou sobre a pessoa do Santo Espírito, que ficou de nos guiar em toda a verdade e nos dar o entendimento que nós precisamos para o tempo final. Então aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante, vai se ver que Deus fala com Moisés e Arão, apresentando o mês, que mês seria, e qual o trabalho que seria feito durante esse mês de Abib. E nós encontramos aqui então, qual foi a importância desse mês, dessa festividade para o povo judeu que estava no cativeiro no Egito. E qual o significado também dessa festividade para os que esperam agora o segundo advento, a volta do Senhor Jesus Cristo. Tem algum valor esta festa para quem espera Cristo voltar? Tem alguma necessidade de eu cumprir com os ritos e ensinamentos que nelas que são contidos? Então vamos deixar que a Bíblia nos relata o que precisamos fazer. Primeiro, no livro de Êxodo 12:7 diz assim: tomarão o sangue e porão sobre as tuas ombreiras, sobre a moldura da porta da casa de quem o comerem. Então o cordeiro era separado, ele era assado, nenhum osso era quebrado.
Então, o sangue daquele cordeiro era espargido na porta da casa. Aquilo era fundamental importância para que a família não sofresse a destruição pelo anjo que haveria de destruir e matar todo primogênito. Mas tem algum significado, algum valor para nós nos dias atuais? Precisamos nós fazer esses rituais como está escrito? Mas qual o símbolo do sangue que devemos usar para passar nas ombreiras da porta? Por que precisamos fazer isso? Temos alguma inspiração do Espírito de Profecia, que a profetisa Ellen White nos comentou sobre esse assunto? É preciso de fato fazer isso? Tem algum significado se nós usarmos a lógica dentro do contexto bíblico? Precisamos examinar. No livro de Êxodo, capítulo 12, verso 12, diz: naquela noite passarei através do Egito, ferirei os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais, exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Primeiro, quando eu faço essa festa, eu estou mostrando que eu tenho um Deus único, um Deus verdadeiro, porque Deus fez punição aos deuses do Egito justamente nesse período festivo para o povo que Deus deixou como uma festa, santas convocações, diz o Senhor. E essa é a primeira santa convocação do ano que Deus estabeleceu. No versículo 13 do capítulo 12 diz assim: o sangue sobre a casa em que habitais vos servireis de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo destruidor quando eu feri o Egito. Então, quando Deus feriu o Egito, aquele sinal impediria do anjo destruidor destruir qualquer membro da família primogênito daquela casa. Bom, agora Jesus está voltando. Nós vamos sofrer, a terra vai sofrer agora com as pragas que hão de cair sobre a terra. Se o Egito sofreu com as pragas, agora haverá as pragas, como está no livro de Apocalipse. Mas você nota que diz o texto: passarei diante e não sereis afligido pelo o destruidor quando eu ferir o Egito. O mundo hoje é o Egito. O mundo hoje, os seres humanos hoje trabalham sobre o domínio de Faraó no sentido espiritual. Quem governa esse mundo é Satanás. Ele é o Faraó deste mundo. O próprio Senhor Jesus disse: eis vem aí o príncipe desse mundo, que nada dele tem em mim. E ele jamais quer deixar libertos os filhos de Deus, libertar do cativeiro, a qual há muitos anos, há quase 6.000 anos, ele vem segurando preso em suas mãos. Mas agora Deus deixou nessa festividade uma simbologia para aqueles que esperam no Senhor, acreditam na vinda dele, acreditam na sua proteção, então ele vai obedecer estas regras e ensinamento, para que sua casa seja protegida e seja livrada das pragas que hão de atingir a terra. Queira você acreditar ou não, isso vai acontecer, porque Deus é um Deus Todo-Poderoso e que Ele fala, cumpre sim sua palavra. Por isso aqui, no Salmo 91, nós encontramos os acontecimentos que vai acontecer na face da terra. Diz no versículo 3 do Salmo 91, diz assim: ele te livrará do laço do inimigo e do ardiloso e da praga mortal. Deus vai te livrar. Mas para Deus me livrar, eu tenho que submeter às suas ordenâncias, aos seus mandamentos, aos seus ensinos. Deus jamais vai proteger um filho ou filha rebelde. Só seremos abençoados quando nós obedecemos. Por isso, o mandamento, o 5º mandamento, ele contém bênção, né? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então só terei vidas prolongadas se eu obedeço ao meu Pai do céu. Quando eu obedeço ao meu Pai do céu, automaticamente também obedeço ao meu Pai terrestre. Mas a minha honra, quando eu honro meu Pai que estás no céu, eu estou cumprindo com os mandamentos, que Deus jamais quis que nenhum dos seus filhos seja desobediente a nenhum dos seus mandamentos. No versículo 5 do Salmo 91 diz assim:
Não temos o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temos a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, e desgraça alguma chegarás à tua tenda ou à tua casa. Para que essa desgraça não chegue à tua casa, para que o demônio não entre na tua casa, para que a peste não entre na tua casa, Deus ensinou aos israelitas que deveria pôr nos umbrais da sua porta o sangue do cordeiro, para que a proteção divina estivesse naquela casa. Quando eles colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, eles testificaram que creram e acreditaram em Deus. Os egípcios riram, acharam loucura o que o israelita estava fazendo. O resultado foi que à meia-noite, quando o anjo destruidor veio, foi eliminado todos os primogênitos, desde de Faraó até os mais humildes dos servos. Em todos os lares havia pranto, menos nos lares dos israelitas. E isso nos ensina e nos mostra que quem obedece a Deus só tem a ganhar. O desobediente só tem a perder. Por isso, a profetisa Ellen White diz a seguinte palavra: decida aos pais cristãos. Não está falando no passado, está falando a hoje os que creem em Cristo, já que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Decida os pais cristãos que serão leais a Deus. Ser leais a Deus é obedecer seus mandamentos. Disponha-se a unir os filhos no lar consigo e assinale os umbrais com sangue, representando Cristo como o único que pode proteger, salvar, a fim de que o anjo destruidor passe por alto o feliz círculo da família. Que o mundo veja que uma influência mais que humana está em operação no lar. Mantenha os pais vital conexão com Deus, pondo-se do lado de Cristo. Mostre por sua graça que grande bem pode ser realizado por meio da ação paterna. É importante que você, nós colocamos em prática as instruções. Muitos podem achar que não há necessidade de usarmos essa simbologia nos umbrais de nossas casas, pedindo a proteção divina, já que essa festa é comemorativa de ano em ano. Então, se fazemos isso neste ano, vamos fazer somente no ano que vem, no mesmo dia e no mesmo mês de Abib. Aqui diz ela ainda no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 453. Essa experiência dos israelitas, ela está dizendo do passado, essa experiência dos israelitas no passado, foi escrita para instrução dos que haviam de viver nos últimos dias, antes que passe o dilúvio do açoite sobre os habitantes da terra. O Senhor chama todos quantos são deveras israelitas e que se preparem para esse acontecimento. Então eu tenho que me preparar com antecedência. Então todos que são deveras israelitas. Quem é israelita? Todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Porque agora, quando Jesus veio, Jesus quebrou a barreira da separação. Não há mais nem judeus e nem grego. Todos são filhos de Deus. E todos são submissos às ordenanças e ensinos do Senhor. Por isso ela continua dizendo: porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. A partir do momento que eu decida fazer esse trabalho que Deus nos instrui, nos ensina,
devo ficar com minha família em total reverência, suplicando a Deus bênção e perdão pelos pecados cometidos e bênção pelo ano que se iniciou e que até no ano que vem, no mesma data e mês, a meu lar esteja guardado e protegido pelo anjo do Senhor, e que o sinal de Cristo, do sangue de Cristo, marcado nos umbrais da casa minha, identifique que minha casa é a casa do Senhor. A única segurança para o israelita era o sangue nos ombreiras da porta. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Essa seria a única segurança para aqueles que acreditam e esperam no Senhor. Assim, eu creio e acredito que é necessário que eu faça agora esse sinal nas portas da minha casa, pedindo proteção ao meu lar e à minha família. Todos os outros dispositivos de segurança seriam inúteis. Nada, a não ser o sangue nas ombreiras da porta, vedaria a entrada do anjo da morte. Só há salvação para o pecador no sangue de Cristo, qual nos purifica de todo o pecado. Mensagem escolhida, página 172. O pai devia atuar como sacerdote da família. Se o pai fosse falecido, o filho mais velho devia realizar a solene ato de aspergir os umbrais da porta com sangue. Esse é um símbolo da obra a ser feita em toda a família. A ser feita, irmão, o texto está dizendo, não está no passado, é no futuro. Porque pode achar alguém dizer, não, isso foi no passado. Não, então estuda o Espírito de Profecia, estude a Bíblia. A ser feita em toda a família. Devem, outra palavra, devem, os pais reunir os filhos no lar e apresentar a Cristo diante dele como sua Páscoa. Devem, não está no passado, estamos no presente. Devem, é fazer, é obrigação. Deve os pais reunir os filhos no lar e apresentar Cristo diante deles como sua Páscoa. O pai deve dedicar cada membro da família a Deus e fazer a obra que é representada pela festa da Páscoa. É perigoso deixar outros esta responsabilidade. É perigoso deixar isso na mão de um pastor? É perigoso deixar isso na mão de um padre? Claro que é. Eu sou responsável pela minha casa. Então essa responsabilidade de eu dar a ceia, a Santa Ceia, é o pai de família que deve fazer isso, não é o pastor, como tem sido ensinado dentro das igrejas. Cada pai na sua casa reúne sua família no dia da festa da Páscoa e fazer a Santa Ceia como Deus ordenou. E diz mais ainda: assinale simbolicamente os umbrais com sangue, representando Cristo como o único que pode proteger e salvar, a fim de que o anjo destruidor passe por alto o feliz ciclo da família. Só isso que eu quero dizer para você, querido amigo e irmão. Talvez alguém não queira aceitar, você não é obrigado a fazer. Só que eu acredito na Bíblia, acredito que a Páscoa está em vigência, ela não foi cravada na cruz, como alguns mestres querem ensinar. Acredito que ela está em vigor. Agora eu vou usar qual sangue que vai ser usado para passar na porta da minha casa? Eu vou usar então, será que eu vou ter que matar um cordeiro para isto? Não. O cordeiro de Deus já foi morto por mim, e o seu sangue ficou no símbolo do vinho, como ele deixou aqui. No livro de Mateus 26, verso 27, diz assim: em seguida tomou um cálice, deu graça e entregou a seus discípulos, proclamando: bebei dele todos os vós. Bebei dele todos os vós, de quê? Do cálice, do único cálice. Prosseguiu. Lucas 22, 20.
Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. O apóstolo São Paulo diz o seguinte: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Examine, pois, cada um a si mesmo, a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. O que quer dizer para você? Você me pergunta: irmão, eu posso fazer isso na minha casa? Pode. Eu posso fazer a Santa Ceia na minha casa, eu sendo pai de família? Pode. Mas a única regra, Paulo diz aqui em Coríntios 11, 28. Examina, pois, cada um a si próprio, dessa maneira coma o pão e beba o vinho. Examina teu coração, você está disposto a servir a Cristo? Então coma do pão. Você está disposto a viver para Cristo? Então toma o vinho. E agora, depois de abençoado o vinho, abençoado o pão, um pouco desse vinho você vai pôr numa vasilha. Vai pegar uma pequena esponja e vai passar nos umbrais da tua porta, da tua casa, pedindo assim a proteção de Deus pelo ano seguinte sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Pai, você é o sacerdote. Eu sei que muitos pastores vão questionar. Eu não me importo com esses mestres religiosos que trabalham apenas pela ganância do dinheiro, mas eu me importo com a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus que eu busco auxílio, busco conhecimento e busco nela a luz. Se você, pai de família, deseja fazer, então faça, porque feliz é aquele que obedece ao Senhor. Bem-aventurado o varão que medita na lei de Deus dia e noite, encontra nela o seu prazer. Então, se na lei está escrito e me ensina e nela encontro prazer, vou obedecer. Salmo 1. Então, que Deus o abençoe e guarde todos aqueles que querem servir ao Senhor e obedecer o seu mandamento. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, grato sou pela tua bondade e misericórdia. Salva-nos e nos liberta de todos os nossos pecados. Que o teu sangue nos purifique em nossa casa, nosso lar, nossa vida, e faça-nos nós ser discípulos verdadeiros do Senhor, testemunhando da tua verdade, colocando em prática em nossa vida, em ato de santidade, a verdade que o Senhor tem a nos conceder. Perdoa nossos pecados, que são muito, por amor do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém.